Muito bem, muito bem. Queridos, hoje nós queremos então fazer um estudo a respeito de um texto e vamos buscar aplicar este estudo deste texto na nossa vida, no nosso cotidiano, nossa vida diária. Não só aqui dentro dessas paredes, né, desse lugar. É, é maravilhoso, né? Fácil, é lindo ser cristão, crente, no meio dos crentes aqui dentro da igreja. Agora, quando eu coloco meu pé ali para fora, aí a minha vida já muda, né? É como, não sei se alguns de vocês devem ter assistido. Quem não assistiu, procure na internet, deve ter ainda, um desenho do Walt Disney, que era aquele personagem do Pateta. Lembra do Pateta? Né? Das revistas em quadrinhos ali, né? Eu ainda lembro. E aí mostrava ele andando assim por uma rua, né? Uma via lá, uma calçada e tal, e reclamando do trânsito, né? Os carros ali, aquela coisa toda e tal, e ele nervoso com aquele negócio ali. Porém, de repente, ele entra no carro dele. Quando ele entra no carro dele, ele se transforma, certo? Aí ele passa a fazer exatamente aquilo que ele contestava antes. Então, queridos, eu vejo que o nosso comportamento, ele não deve ter diferenças. Ele tem que ser constante, perene, né, como a pastora falou aqui. Tanto entre os irmãos quanto fora, né? Entre os crentes e os não crentes. Ou seja, nós precisamos ser uma referência no mundo. Senão, queridos, não adianta estarmos aqui todos os domingos. Para quê? Para formar aqui um grupinho, né? Isso tá cheio por aí. Não precisa vir na igreja para isso. Agora, quando eu pretendo de fato ser luz, então o meu comportamento ele é diferente. Porque a minha vida foi transformada. Quando eu entendo que Jesus Cristo, ele, como exemplo de vida, influencia a minha vida, e a minha vida então é transformada, aí sim, de fato, eu sou um cristão. Então, eu quero iniciar convidando vocês a ler comigo um texto que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 45. Ó, esse é bom, hein? Versículo 45 e depois vamos ler o 49. 1 Coríntios 15, 45 está escrito: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Naturalmente que ele está falando, né? O primeiro homem, Adão, ele foi feito, ou tornou-se um ser vivente, ou alma vivente, algumas versões. Está se referindo ao homem carnal. O último Adão. Espera um pouquinho, mas que papo é esse? Mas na palavra, a Bíblia só fala de um Adão, né? Então houveram dois. Ih, agora me confundi. Adãos ou Adões, né? Não sei. Né? Dois desses caras aí, né? O último Adão é espírito vivificante. O último Adão aqui, querido, se refere a Cristo Jesus. Interessante que ele fala que é o último. Ou seja, depois dele não existiu e nem existirá nenhum outro. Porque ele é único. Ele é único. Certo?
Então, existe um carnal, terreno, terrestre. E existe um, depois dele, que é espiritual. Jesus, o Cristo, em quem nós cremos. Amém? Muito bem. Versículo 49. Olha só. E assim como trouxemos a imagem do terreno. Lá em Gênesis diz que o homem foi feito à imagem e semelhança, né? Então, assim como nós, não só eu, né? Mas eu e você também, trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Parece simples, né? Por um lado, se eu seguir uma cadeia de Adão até a minha existência, é simples, é tranquilo, porque simplesmente as coisas vieram acontecendo, veio existindo, né? Na genealogia de Adão, ou na minha genealogia, perdão, está Adão. Certo? Natural, terreno. Mas na minha genealogia espiritual está Jesus, o Cristo, o Salvador. Ah, mas como assim? Então são duas coisas diferentes? Sim e não. Por quê? Quando eu entendo, quando eu interpreto esse texto de forma que ele, Jesus, pagou o preço, morreu na cruz, e a partir daí ele deixou o Espírito Santo. E como eu tenho o Espírito Santo, então Cristo vive em mim e em você, que tem o Espírito Santo. Então, queridos, o título dessa mensagem é O Cristo em mim. Para vocês que estão anotando aí. O Cristo em mim. Amém? Muito bem. Quero convidá-los a ler o livro de... Aliás, o livro não, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Olha que interessante o que a palavra nos diz. Tenham entre vocês, ou tenham em vós, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Queridos, aqui está dizendo que nós podemos ter isso. Isso não é só dos sábios, né? Pertence a uma certa elite de pessoas aí. Não. Nós temos isso. Todos nós temos. Todos nós podemos alcançar isso. Tenham entre vocês. Vamos traduzir isso agora trazendo para a nossa realidade? Tenhamos em nós, ou temos em nós, o mesmo modo de pensar. Minha versão aqui fala o mesmo sentimento. Queridos, o mesmo sentimento, olha lá, o mesmo sentimento. Isso está falando que nós também podemos ser um exemplo. Nós podemos e devemos seguir esse exemplo. Uma vez que nós deixamos a nossa velha criatura, velho homem e velha mulher também, né? Isso não é só para os homens, né? Nós deixamos a velha criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que é que se fez novo? Tudo. Inclusive o meu
modo de pensar, o meu sentimento. Então eu adoto o sentimento de Cristo como um exemplo de vida. E passo então a viver a minha vida, a centrar a minha vida baseado em Cristo, que é o espiritual. Deixo as coisas terrenas no passado e passo a ter um comportamento agora de alguém que é influenciado por uma outra maneira de pensar. Uma maneira de pensar celestial, do alto, e não da terra. Vocês lembram quando, depois da queda, quando Deus vem então, a viração do dia ali, e ele procura por Adão, o que é que Deus fala para ele? Adão, onde estás? Ele não fala, Adão, cadê você? Onde estás? Porque Deus tinha deixado o homem em uma posição. E ele deu dessa posição. E hoje nós, em Cristo Jesus, nós retomamos essa posição. Vocês conseguem entender a graciosidade disso? Graciosidade não no sentido de ser engraçado, né? Mas, queridos, isso só acontece pela graça. Ninguém consegue alcançar isso pela sua própria força. Não existe como. Pela sua força, pelo seu sacrifício, pelas suas campanhas, pelas correntes, pelas, sei lá o quê, 500 vezes que subiu no monte, certo? 500 cabeçadas no pé da cruz, ficou com um galo na cabeça. Não conquista isso, querido. É pela graça. E a graça, ela é alcançada pela fé. Simples. Muito bem. Vamos agora então ler o estudo, como eu falei, no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos de 1 a 5. Romanos 8, 1 a 5. Olha o que a palavra nos diz. Agora, pois, ou agora é hoje, né? Nesse momento. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação era essa? Pecado. Morte pelo pecado. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo, ou seja, para aqueles que creem na obra redentora da cruz. Próximo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Presta atenção, queridos. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês, livrou a nós da lei do pecado e da morte. Então vejam que existem duas leis aí. Porém, uma lei se sobrepõe à outra. Por quê? Porque ela é maior, sublime, superior. A lei do Espírito de vida. Quem é a vida? Jesus, o Cristo. Quando eu tenho esse pensamento, através da minha vida, da minha mente transformada, quando eu recebo o Espírito de Cristo na minha vida, quando eu creio na obra de Jesus na cruz, essa lei do pecado e da morte não pertence mais à minha vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou disso.
Isso já ficou no passado. Amém? Próximo. Porque aquilo que a lei não podia fazer, salvar o homem. A lei não podia salvar o homem. Por causa da fraqueza da carne. Misericórdia. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, ou seja, semelhante a mim e a você. Carne pecaminosa e que nos diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, ou seja, todo o pecado, todo aquele pecado que nós herdamos de Adão por conta da desobediência, certo? Então a nossa hereditariedade, a nossa herança trazia esse pecado. Hoje, como nós cremos na obra de Cristo na cruz, isso foi removido. Removido. Próximo. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Certo? Quem não vive segundo a carne? Aquele que já passou dessa fase. Certo? O que é viver segundo a carne? Viver segundo o curso desse mundo. Ora, crê, ora, tem dúvida. Ora descrê, ficou pensando. Ora crê, ora duvida. Ora louva a Deus, ora, ai Senhor, misericórdia, como eu sou pobre, tadinho de mim, tem misericórdia de mim. Certo? Queridos, isso não é mais para nós. Essa vida de coitadinhos não pertence mais a nós. Vocês conseguem entender isso? Não vivemos mais segundo a carne, ou seja, as vontades da carne, mas segundo o Espírito. Por esse Espírito que passou a habitar em nós, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E queridos, é o mesmo Espírito, não é outro Espírito, não. Deus não reservou um Espírito especial para ele e um meia boca para você. Não, é o mesmo. Então, se Jesus pode, você também pode. Nossa, que responsabilidade, né? Isso, de fato, queridos, isso nos traz uma responsabilidade. Porque agora eu sei que o controle da minha vida está na minha mão. O controle da minha vida pertence a mim. E não ao meu líder, ao meu pastor, ao meu bispo lá, o apóstolo. Não, não. É seu. O controle da sua vida pertence a você. Mas essa vida é uma vida segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Porque você teve a sua mente transformada, renovada. Glória a Deus por isso. Né? Mais um lá? Isso, olha só. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Naturalmente. Ainda vivem dando ênfase, dando créditos às coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito
se inclinam para as coisas do Espírito. O se inclinar aqui, queridos, tem a ver com devoção. Tem a ver com você se prostrar para as coisas do Espírito. Não, o se inclinar aqui não é você se inclinar e se apoiar, né? Não. É você ter isso como convicção na sua vida. Que as coisas da carne não mais nos afetam, mas sim as coisas do Espírito. O que nos traz vida e nos traz paz. Amém? Muito bem. Tá? Ainda em Romanos de 6 a 9, vamos ver agora, queridos, a respeito de uma batalha, de uma luta. Romanos 8, 6 a 9. Nós vimos a vida no Espírito, agora vamos ver sobre uma batalha que ocorre, que acontece, ou ocorreu, né? Romanos 8, 6 a 9. Isso aí. Olha só. Pois a inclinação da carne é morte. Morreu. Mas a do Espírito é vida e paz. Acabei de falar isso agora há pouco, né? Próximo. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha só. Inimizade contra Deus, querido. Quem permanece na carne pode se considerar inimigo de Deus. Porque Deus tem um plano, um projeto para cada um de nós. E esse projeto, ele não é carnal. Próximo. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Queridos, não é que eles não procurem agradar a Deus, não queiram agradar a Deus, não tentem agradar a Deus, mas não podem. E não podem por quê? Está lá a resposta. Por que que não podem? Porque estão na carne. Próximo. Vocês, porém, aleluia, quem aqui? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Glória a Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é o título da mensagem? Mensagem, né? Mensagem, né? Mensagem. O Cristo em mim. Isso aí. Próximo. 8 a 9 eu falei, né? 6 a 9. Esse era o último, isso. Né? 9 lá. Pronto. Encerramos no 9. Queridos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pode se dizer que é cristão. Esse tal não é dele. Esse tal quem? Que diz que tem o Espírito de Cristo. Se alguém não tem, não é dele. Dele como? Pertence a Jesus. Faz parte daquele grupo de pessoas, certo? Que se reúnem nas igrejas, fazem a celebração, comemoram, cantam louvor, né? Porém, não tem o Espírito de Cristo. E a palavra diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, está fora. Está perdendo tempo. Terrível, né? Vamos lá. Romanos 8 ainda, 14 a 17. Olha o que a palavra nos diz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus.
Lembra o que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado por João Batista e ele saiu da água, né? A palavra diz que o Espírito o conduziu para um lugar. Ou seja, ele foi guiado pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui, queridos, tem a ver com obediência. Você crer e obedecer. Ah, mas eu não concordo porque isso aqui foi escrito há sei lá quantos anos, alguns milênios. Né? De lá para cá muita coisa mudou, né? Até teve a gramática já mudou, né? Não, queridos. A palavra de Deus não muda. O que está escrito, o que foi escrito naqueles dias, serve como uma luva para a nossa vida hoje. E vai continuar servindo para você e para os seus filhos e netos e tataranetos, certo? Porque a palavra é viva. A palavra de Deus é viva. Próximo, até o 17, vamos lá. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Espírito de escravidão. Quem tinha o espírito de escravidão? Quem vivia na lei. Escravos da lei. Fazendo coisas, se esforçando para serem reconhecidos. Lembra do que a palavra fala sobre que Jesus ele devia estar reunido ali com algumas pessoas e tal? Aí chegou um homem rico lá e ficou tocando instrumento, uma trombeta, não é mais, né? Para demonstrar que ele vinha então trazer a oferta dele. Fazendo barulho, né? Fazendo barulho para demonstrar que ele ia trazer a oferta dele. Queridos, essa pessoa estava presa. Porque ela, na sua consciência, ele imaginava que ele demonstrando o que ele estava fazendo para os outros, ele estava sendo visto por Deus. E não. Aí de repente vem aquela senhora, que a palavra diz que era uma viúva pobre, né? E colocou ali 2 pequenas moedas. Nem barulho fez. Nada. Chegou silenciosa e saiu do mesmo jeito. Foi o que Jesus falou? Essa teve uma importância maior do que os outros. Vocês não receberam o espírito de escravidão. Queridos, não é pela força, pelo esforço, não é pelo muito falar, não é pelo muito orar, mas é pela mente transformada. É pelo Espírito de Cristo agindo em nós e através de nós. Mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Espírito de adoção. Uma vez que eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me torno filho. Então eu recebo esse espírito de adoção. E deixo de lado o espírito de escravidão. Então aquilo que antes eu fazia pela minha própria força, hoje eu continuo fazendo as coisas. Não as mesmas, algumas de maneira diferente.
mas com uma outra mentalidade, uma outra visão, com a visão da graça e não mais da lei. Visão da graça, de quem já foi abençoado, de quem não precisa fazer para ser abençoado. É isso que esse texto está nos falando. Próximo. O próprio Espírito. Que próprio Espírito é esse? Espírito de Cristo. Confirma ao nosso espírito que somos filhos. Portanto, querido, se você ainda tem alguma dúvida que você é filho, isso encerra hoje aqui. Está escrito lá, ó, o próprio Espírito confirma, já está confirmado, que você é filho. Amém? Próximo. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se Cristo é filho e eu tenho a Ele em mim, eu também sou filho e co-herdeiro. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sofrimento aqui, queridos, não significa você se mutilar. Ah, Jesus foi mutilado, eu tenho que me mutilar também. Não, nada disso. Certo? Eu recebo a obra redentora de Jesus na cruz, na minha vida. Eu creio. É isso que esse texto está falando para nós. Certo? Vamos lá. Ainda em Romanos 8, 28 a 32. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são, o que está escrito ali? Como é que é mesmo? Chamados segundo o seu propósito. Queridos, isso aqui dá um nó tão grande na cabeça de muita gente. Aqui existem duas condições: amar a Deus e ser chamado. Amar a Deus e ser chamado por um propósito de Deus e não pelo meu propósito, pelo meu plano, meu projeto. Certo? Ser chamado é diferente de correr e se apresentar. Ser chamado é entender um chamado dentro de um projeto, de um plano. E queridos, como tem pessoas enganadas, achando que estão dentro de um projeto de Deus e não estão. Ser chamado implica uma revelação do Espírito dele, de Cristo, ao nosso espírito. Ser chamado, queridos, não basta apenas alguém parar você na rua e falar: eis que te digo, sujeito, você tem um chamado de Deus para tal coisa. Corre disso, queridos. Corra disso. Tempo atrás, aliás, não sei como é que essas coisas vêm parar em mim, assim, sabe? O cidadão me chamou para ter uma conversa, e, pois é, eu precisava conversar contigo e tal, tal. Claro, pois não. Aí começou a me falar a respeito um jovem, já estava assim, na casa do Senhor quase, né? Mas ainda era um jovem, né? Devia ter seus 28, 30 anos, hein? Mas se achava jovem. Infantil até, né? Falando que estava tentando se
adequar, né? Adequar ao tipo de trabalho do pai, para ajudar o pai no trabalho do pai, que o pai que sustentava a casa e naturalmente sustentava ele também, né? Porém, na visão dele, ele não podia se dedicar ao trabalho para ajudar o pai, como filho, sustentado por ele, porque isso atrapalhava o ministério dele. Certo? Por quê, queridos? Porque lá atrás, alguém chegou para esse sujeito e falou que ele, não, eu vejo que você tem um chamado de Deus. E o chamado dele foi se escorar e ser sustentado pelo pai. Mas como que surgiu esse papo? Ele estava interessado numa menina da igreja, certo? E queria uma, como é que chama? Uma direção, não, ele queria uma aprovação. Não queria uma direção, queria uma aprovação, né? E pegou o pior bonde que ele podia ter pego na vida, certo? Aí esse camarada falou assim, pois tem a menina fulana, tal, 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 tal. Eu falei, então. Falei, meu irmão, põe o pé no chão, cara. Em primeiro lugar, tu quer namorar a menina. Pois é, eu tô interessado nela, tal, tal, tal. Muito bem. Bom, pelo menos é uma menina, né? Já começou bem, né? Eu falei assim, ok, tu vai sair com ela, vocês vão no cinema. Ela vai pagar a tua passagem de ônibus, vai pagar a tua pipoca, o teu refrigerante, o teu ingresso no cinema. É isso? Não, pois é. Eu falei, meu, aí vocês vão sair do cinema, ela vai querer comer uma pizza, pelo menos. Não sei se tu sabe, mas ela faz isso. A família dela, o pai dela, proporciona isso para ela. Aí ela vai ter que pagar a tua pizza também. Não, pois é, mas é que. Falei, meu, sai fora. Falei, primeiro, vai trabalhar, rapaz. Desse jeito. Vai trabalhar. Arruma o teu dinheiro. Arruma o teu dinheiro, né? Pra depois, então, tu pensar em convidar uma guria pra namorar. Querer namorar alguém. Como é que uma menina vai sair com um cara duro? Tem que ter dinheiro pelo menos pra passagem do ônibus. Ir no cinema, de ir num teatro, de sair. Ela faz isso. Se tu não faz, ela faz. Entendeu? Nunca mais veio conversar. Certo? Então, queridos, tem uns enganos que são jogados na vida. Jogados não, né? Tem alguns enganos que as pessoas carregam. Por quê? Porque uma vez alguém chegou para ele e falou que ele tinha um chamado para um ministério e blá 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 blá. E daí? Então, essas profetadas que as pessoas recebem, isso, queridos, precisa ser interpretado, visto de uma outra forma. Existem profetas de Deus? Sim. E existem muito mais profetadas por aí. Certo? Estávamos no 28, né? Isso, 29 agora. Olha só. É incrível, né? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Olha só que interessante. Queridos, aquele que Deus de antemão, ou seja, Deus anteriormente conheceu, e Deus conhece, sonda os corações, a ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Queridos, isso aqui não está falando da pessoa, está
Está falando do chamado. E esse chamado é um chamado dele, de Deus. E não de uma pessoa que eu encontrei na rua e falou que eu tenho um chamado. Certo? Se aconteceu com algum de vocês, se verifique isso, se situem nisso aí, tá? A fim de que ele seja o primogênito de muitos, que somos nós. Quem foi o primogênito? O Filho, Jesus. Certo? Então, quem de fato tem o seu chamado de Deus, através do Espírito de Deus, que fala ao nosso espírito, revela o nosso espírito, não aos outros espíritos. Esse, sim, o próprio Deus já reservou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, para que também transmitam a mesma luz de Jesus. É 30, né? 31 agora? Isso. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Queridos, aos que predestinou, a esses chamou. Que chamado é esse? Primeiramente, o chamado para salvação. Esse é o chamado. Primeiro, salvação. Depois, justificação e glorificação. A glorificação é um outro processo. Talvez a gente fale sobre isso uma outra ocasião, hein? Né? Vamos lá. 31. Olha só. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, contra nós aqui não é contra a pessoa. É contra o chamado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você vê uma série de veículos na rua aí e tal, né, com adesivo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o camarada acha que agora, então, ele está revestido de uma autoridade tal, que ele pode fazer qualquer coisa, se Deus é com ele. Né? Pode passar sinal vermelho, pode fazer qualquer coisa. Não, Deus é comigo. Vai tomar uma tinta, isso sim. Né? 32, né? Olha só. Aquele que não poupou, poupar, nós sabemos o que é, né? É guardar para si. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente? Graciosamente aqui é pela graça, né? Com ele, todas as coisas. Todas as coisas. Queridos, que coisas são essas? Todas as coisas aqui é aquilo que diz respeito à vida. Vida em Cristo. E ao amor, ou à piedade, né, como algumas versões falam. E eu só consigo acessar isso, queridos, quando eu tenho a plena convicção, consciência de que Ele é a vida. Jesus, o Cristo, é a vida. E através dessa convicção, então o amor dele se manifesta na minha vida. E esse amor
foi um amor tal. A palavra diz isso. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu filho. Então aquilo que eu devia, eu não devo mais. Eu fui justificado, fui feito justo. Então a partir de hoje, eu tenho uma outra posição. Antes, pecador, herança pecaminosa. Hoje, vida em Cristo. Amém? Para encerrar, eu quero voltar ao livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, agora de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ler esse texto. Olha só, queridos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Já vimos isso, né? Próximo. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Próximo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo aqui, queridos, não é o escravo, né? Mas é uma pessoa que se doa, que serve o seu irmão. Tá? Tornando-se semelhante aos seres humanos, forma de homem, né? E reconhecido em figura humana. Próximo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Próximo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Próximo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Próximo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, se nós somos um exemplo de Cristo aqui na terra, da mesma forma, essas palavras, elas também acontecem através da nossa vida. Senão, queridos, de nada adianta eu querer ser um exemplo de cristão. Aqui então se encaixa aquilo que eu comentei, entre ser chamado ou apenas achar que tem um chamado. Ou dentro da igreja, dentro das paredes do templo aqui, eu tenho um comportamento. Fora daqui, mudou o meu comportamento. Entre os irmãos, eu pego na mão da minha esposa, dou até algum beijinho, faço algum carinho nela. Sai daqui dentro do carro, já sai brigando. Certo? Então, queridos, que este exemplo de Cristo, ele possa ser uma verdade nas nossas vidas. Que esse entendimento do que de fato é o Espírito de Cristo em mim e através de mim, possa realmente causar uma transformação na nossa maneira de pensar. Eu estou dizendo na nossa, não estou dizendo na maneira de vocês pensarem. Estou falando na nossa, eu também me incluo nisso. Para que, de fato, realmente, nós possamos expressar este amor e ser luz nas trevas. Lembrem vocês que luz e trevas não andam juntas. Onde entra a luz, as trevas são obrigadas, queridos, a fugir. Não tem como um local escuro você colocar uma luz ali dentro, e ele continuar sendo escuro. Não existe isso.
Então, a sua luz, ela é mais forte do que as trevas. Então, faça essa luz brilhar e seja impactante nas trevas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma oração, queridos? Mas faça essa oração com convicção no seu coração de que o Espírito de Cristo, de fato, está em você. Esse Espírito, este Espírito de Cristo, que Ele, o nosso Pai, por amor nos deu, esse Espírito que fala ao meu espírito e me traz revelações das verdades de Deus para a minha vida. Verdade de um caminho, que já é um caminho abençoado, ao qual eu ando por ele. E não buscando a Deus para abençoar o meu caminho. Não. Existe um caminho que já é abençoado. E esse caminho chama-se Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Pai Celestial, graças te damos. Queremos primeiramente, Senhor, agradecer pelo Espírito Santo que habita em nós. Agradecemos, Deus, pelo teu Filho Jesus, que se fez carne, andou nessa terra, derramou sangue precioso por nós naquela cruz. Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra, pois é a tua palavra que nos dá a direção que nós precisamos para a nossa vida. Pai Celestial, que a partir de hoje, esse texto que nós lemos, o Espírito de Cristo, possa de fato habitar em nós. Pai Celestial, que nós possamos ter o teu Espírito falando ao nosso espírito, nos trazendo as revelações do alto para a nossa vida. Pai Celestial, que nós entendamos este chamado de Deus para a nossa vida, e não o chamado a qual eu creio que eu possuo, mas que seja os meus passos guiados pelo propósito divino, propósito do Espírito Santo, o mesmo Espírito que passou a conduzir Jesus, quando Jesus saiu das águas lá no Jordão. Este Espírito possa conduzir a nossa vida hoje como filhos, filhos amados, filhos vencedores, filhos que alcançaram a graça conquistada pelo teu Filho Jesus naquela cruz. Amém, Senhor. Pai Celestial, que cada um de nós tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada, e que vidas sejam impactadas através da nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus.